Olá pessoal, hoje Lucas capítulo 8, parábola do semeador. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: Um semeador saiu a semear, e sua semente, e quando semeava, caiu alguma parte junto ao caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte sobre pedra e nascida secou-se, pois não tinha umidade. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, e crescendo, os espinhos a sufocaram. Porém, uma parte caiu em terra boa, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogavam, dizendo: Que parábola é essa? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, estes são os que, ouvindo e indo por diante, são sufocados com cuidado e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. E ninguém, acendendo uma candeia, a coloca sobre um vaso, ou põe debaixo da cama, mas ponha no velador, para que os que entram vejam a tua luz. Porque não há coisa oculta que não haja que seja manifesta, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe informado por alguns que diziam: Estão lá fora tua mãe e teus irmãos e querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado. E partiram. E navegando ele, se adormeceu. E sobreveio uma tempestade no vento forte, e enchia-se de água, estando todos em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se grande bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este? Pois que até os ventos e a água manda e lhe obedecem. Um endemoniado curado. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes.
porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo, e andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. E acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez o Senhor. Então aquele homem foi e começou a pregar nas cidades quão grandes coisas Jesus tinha feito por ele. Milagres de cura. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era um dos principais da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à beira da morte. E indo ele, a multidão o apertava. E eis que uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pôde ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, Pedro disse: Mestre, as multidões te apertam, te pressionam, e tu dizes: Quem é que me tocou? E Jesus disse: Alguém me tocou, porque bem percebi que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante a ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo foi curada. Ele disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos que estavam com o príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e serás salva. E entrando na casa, ninguém deixou entrar senão Pedro, Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, e ele disse: Não choreis, ela não está morta, ela dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos para fora, pegando-lhe pela mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia acontecido. Lucas capítulo 3, missão dos apóstolos.
E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis convosco nada no caminho, nem cajados, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. E o tetrarca Herodes ouviu todas essas coisas que por ele eram feitas e estava em dúvida, porque uns diziam que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: João eu degolei. Quem é, pois, este de quem ouço fazer tais coisas? E procurava vê-lo. A multiplicação dos pães. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando-os consigo, retirou-se em particular para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu a ele e os recebeu. E ele falava para a multidão acerca do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que indo aos lugares e aldeias em redor se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos num lugar deserto. Mas ele então disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 e 50. E assim o fizeram. Fazendo-os assentar a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando ao céu, abençoou-os e partiu, e deu aos discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e ainda levantaram do que sobrou 12 cestos de pedaços. Confissão de Pedro, e Jesus prediz a sua morte. E aconteceu que, estando eles só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E responderam eles, dizendo: João o Batista. Outros dizem que Elias, e outros que um dos profetas ressuscitou. E disse: mas e vós? Quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem a isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao 3º dia. Como seguir a Jesus? E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que venha o reino de Deus. A transfiguração. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro,
a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo ele o que dizia. E dizendo isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entraram eles na nuvem e temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E respondendo Jesus, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E quando ainda vinha chegando, o demônio o derrubou e o convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus e maravilhavam-se todos de todas as coisas que Jesus fazia. E então ele disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Quem é maior? Suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento dos seus corações, tomou o menino e colocou junto de si e disse: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, este será grande. E respondendo João disse: Mestre, vimos que expulsava os demônios em teu nome, e nós proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus disse: Não proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Os samaritanos não recebem Jesus. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entravam numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Preço do discipulado. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, disse-lhe um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que eu vá primeiro enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixai os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse-lhe também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. E ele disse: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Ficamos por aqui hoje. Que o Senhor te abençoe sempre. Amém.